10 conselhos para controlar a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma forma de inflamação intestinal. Apesar de que seu tratamento possa incluir alguns medicamentos, geralmente é possível melhorar com algumas mudanças no estilo de vida. A doença de Crohn é uma inflamação intestinal, cuja causa exata não está estabelecida. Os médicos sugerem que uma série de fatores genéticos, ambientais e do sistema imunológico estejam implicados no seu processo. Mas, o que você pode fazer para controlar a doença de Crohn? Estima-se que mais de 780 mil americanos sofrem com este problema. Aliás, os casos têm aumentado de forma alarmante nos últimos anos no mundo todo. A doença pode comprometer a saúde de qualquer parte do trato gastrointestinal. Com frequência, detona inflamação, diarreia, fadiga ou perda de apetite. Como controlar a doença de Crohn? 10 conselhos que ajudam. A escala de gravidade da doença de Crohn pode ir de leve a grave, com sintomas variados de acordo com cada paciente. Geralmente, o tratamento combina a administração de alguns medicamentos, juntamente com mudanças na alimentação e no estilo de vida. A seguir, detalhamos 10 conselhos. 1. Respeitar o tratamento médico. A primeira medida para controlar a doença de Crohn é manter o tratamento médico, até que o profissional indique. Mesmo que os sintomas comecem a diminuir, é necessário continuar tomando a medicação, para evitar recaídas ou complicações. 2. Controlar a doença de Crohn. Diga não à automedicação. A automedicação pode resultar contraproducente no momento de afrontar esta doença inflamatória. Portanto, é importante consultar o médico antes de tomar qualquer tipo de remédio. Aliás, não se pode ignorar que algumas pessoas podem ter reações secundárias ou interações prejudiciais. 3. Manter uma alimentação saudável e variada. Grande parte do tratamento para controlar a doença de Crohn depende dos hábitos alimentares. Por isso, mesmo que seja difícil, você terá que melhorar a alimentação. Uma nutrição adequada deve estar focada em prevenir e corrigir os problemas derivados desta patologia. Por isso, garanta que na sua alimentação conste hidratos de carbono complexos, porções moderadas, vitaminas e minerais em todas as suas variedades, proteínas, provenientes de carnes magras, peixes e fontes vegetais. Em contrapartida, devem evitar-se todos os alimentos que, de certo modo, piorem a inflamação. Estes alimentos podem ser, por exemplo, gorduras saturadas, carnes vermelhas, lácteos integrais, frituras, fast food e o excesso de açúcar, entre outros. 4. Evitar o consumo de certos analgésicos na doença de Crohn. Consumir alguns analgésicos, como o ibuprofeno ou o naproxeno, pode causar uma crise nos pacientes com a doença de Crohn. Por isso, no caso de sofrer com essa doença, o aconselhável é usar o paracetamol. Em qualquer caso, sempre deve-se consultar o médico. 5. Aumentar o consumo de probiótico. Ingerir fontes de probióticos pode favorecer o alívio dos sintomas desta condição. Os probióticos são cultivos de bactérias amigas, que ajudam a reconstruir a microbiota do intestino. Por esta razão, seu consumo contribui para o controle da inflamação causada pela doença de Crohn. Alguns alimentos com probióticos são iogurte natural, kefir, chucrute, pepinos em conserva, chá de kombucha, kimchi. 6. Consumir alimentos prebióticos. Para complementar os efeitos de uma boa nutrição contra essa doença, é aconselhável aumentar o consumo de alimentos prebióticos.
Estes elementos se encontram em alimentos como as bananas, alho poró ou espargos. Sua função é alimentar as bactérias amigas do intestino para favorecer seu crescimento. 7. Manejar o estresse. Os problemas do intestino podem tornar-se mais severos por um mau manejo das situações de estresse. Apesar de que muitos não lhe dão importância, este tipo de emoções incide na saúde do sistema digestivo. Por isso, é primordial praticar hábitos de relaxação, como por exemplo, a meditação, a yoga ou o tai chi chuan. 8. Deixar de fumar para controlar a doença de Crohn. Os pacientes adictos ao cigarro apresentam mais dificuldade para controlar a doença de Crohn, porque os componentes tóxicos do tabaco agravam a irritação do intestino e aumentam a probabilidade de recaídas da doença. Sendo assim, procure ajuda profissional para deixar de fumar. 9. Procure apoio. Compreender a doença de Crohn não sempre é fácil. Aliás, em algumas ocasiões, pode incidir em problemas de ansiedade e depressão. Portanto, é recomendável que os pacientes afetados procurem apoio em familiares, amigos ou pessoas que atravessaram o mesmo problema. 10. Distinguir os alimentos irritantes. Não é correto culpar os alimentos pelas crises ocasionadas pela doença de Crohn. Atualmente, não há suficientes evidências para afirmar que um alimento específico dispara esta condição. Entretanto, o que sim pode ajudar o seu controle é saber identificar os alimentos irritantes. Portanto, se você estiver atravessando uma crise, limite o consumo de comidas enlatadas ou fast foods, farinhas refinadas e derivados, produtos lácteos integrais, verduras com casca, frutas laxativas, bebidas açucaradas ou refrigerantes.